dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Eu sou o professor Edgar Nascimento, professor da disciplina de Cálculo Diferencial Integral 1, e vamos estar resolvendo hoje exercícios com vocês de derivadas implícitas. Para que a gente consiga resolver derivadas implícitas, vamos lembrar de alguns conceitos que podem nos ajudar bastante, tá? Primeiro, eu não sei quem é a função. A partir desse momento aqui, toda vez que vocês verem a variável x, ela realmente representa quem é a minha variável, tá? Só que quando vocês encontrarem y, eu não sei quem é a lei matemática que y representa. Então quer dizer que y representa uma função que é chamada de função implícita. Eu sei que é uma regra matemática, mas não está notório descobrir quem é essa regra matemática. Quando eu quiser fazer a derivada de x, eu vou usar as regras de tabela normal, tá? X ao quadrado, x ao cubo, cosseno de x, ln de x, não tem problema. Vou usar as regras normais que estão vinculadas às nossas tabelas de derivadas. Mas quando for y, eu preciso lembrar que a derivada vai ser representada por dy em relação a x, ou se você quiser, simplesmente pode escrever y', tá? Uma das duas você vai ter que adotar para fazer essas derivadas. Então vamos começar aqui mostrando para vocês, vamos apagar, como é que eu conseguiria fazer a derivada implícita dessa função matemática implícita aqui, ó, né? Que é y ao quadrado mais x vezes y mais x ao cubo. Eu vou fazer separadamente para que vocês vejam como que fica. Então, primeiro, eu quero saber a derivada de y em relação a x da primeira parte, que é y ao quadrado. Então, a derivada disso daqui, se fosse só y ao quadrado, seria 2y, mas tem a regra da cadeia, né? Eu fiz a derivada da função que está fora, e agora eu preciso fazer a derivada da função interna. Como eu não sei quem é a função interna, a gente coloca somente y', para deixar implícito quem é essa função. A mesma coisa para a segunda parte lá, ó. Então, quem é a derivada de y em relação a x do produto x vezes y? Então, se é um produto, eu vou usar a regra do produto para fazer a derivada, que é o primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro, tá? Ó. Então, o primeiro é x, vezes a derivada de y, que é y', mais o segundo, que é y, vezes a derivada do primeiro, derivada de x, nós sabemos que é igual a 1. Então, esse daqui é o resultado da nossa segunda parte. E depois eu teria que fazer a derivada de y em relação a x da terceira parte, que é o x elevado ao cubo. Derivada de x elevado ao cubo, isso é igual a 3x ao quadrado, e aqui não usa a regra da cadeia porque eu não tenho função interna. Eu vou ter função interna quando for y, né? Fazendo isto, eu sei que o resultado que eu vou encontrar ali vai ser, olha lá, vamos escrever aqui o nosso resultado. O resultado da primeira derivada ficou 2y que multiplica y', 2y que multiplica y', mais o segundo resultado, mais x que multiplica y', mais y vezes 1, que é y, igual ao resultado da terceira parte, que é 3x ao quadrado. 3x ao quadrado. O que eu preciso fazer agora? Todo mundo que tiver a derivada vai ficar no primeiro termo, quem não tiver a derivada vai ficar no segundo termo. Então aqui tem a derivada, fica no primeiro termo, aqui tem a derivada, fica no primeiro termo, e esse daqui não tem a derivada, vai para o segundo termo. Então eu vou ter aqui, ó, 2y que multiplica y', mais x que multiplica y', igual a 3x ao quadrado, e o y que estava somando passa para o segundo membro subtraindo, então menos y. Quem tem a derivada que eu posso colocar em evidência? Então eu vou colocar aqui o y' em evidência, fazer uma fatoração. Fazendo a fatoração vai ficar 2y mais x
igual a 3x ao quadrado menos y. E esse y' está multiplicando. Se está multiplicando, todo mundo que está dando parênteses aqui pode passar dividindo. Em outras palavras, eu vou dizer que o y' é igual a 3x ao quadrado menos y dividido por 2y mais x. E aqui chegamos ao resultado final da nossa derivada implícita, tá? Então, eu fiz um processo um pouquinho mais longo para vocês verem, fiz até separadamente aqui para vocês verem, mas os próximos já vou começar a fazer isso mais direto. Só termina quando você isolar a derivada implícita, que no caso vai ser o nosso y'. Vamos para o próximo caso? O próximo caso que eu tenho agora é cosseno de x vezes y igual a 2x. Então eu tenho que fazer a derivada implícita de cosseno. Então vamos lá. Derivada de cosseno eu sei que é menos seno de xy, né? Vezes a derivada interna. Para fazer a derivada interna aqui, eu vou abrir um parênteses porque eu tenho que usar a regra do produto. É o primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo, que é o y, vezes a derivada do primeiro, que é 1. Então, aqui eu acabei de fazer a derivada de cosseno de x vezes y, tá? Derivada de cosseno é menos seno, conservando a função interna. Vezes a derivada da função interna é a derivada do produto. Então, é u vezes v' mais v vezes u', correto? Igual a derivada de 2x. Derivada de 2x é igual a 2. Olha lá que legal. Lembre-se que eu preciso isolar o y', então tudo que tiver y' para mim é interessante. Para fazer isto, eu vou fazer aqui a distributiva para ficar legal, ó. Então a primeira parte que eu vou ter aqui vai ser menos x que multiplica y', menos x que multiplica y', vezes o seno de xy. E aqui menos com mais vai ficar menos 1 vezes y, então menos y que multiplica seno de x vezes y. Tudo isso igual a 2. Essa parte não tem o y', então ela vai para o segundo membro. Então vai ficar menos x que multiplica y' vezes seno de x vezes y igual a 2 mais y que multiplica seno de x vezes y. Ótimo! Eu só quero o y', então todo mundo que está multiplicando ele vai passar dividindo. Em outras palavras, o nosso y' vai ser igual a 2 mais y que multiplica o seno de x vezes y, dividido por menos x, que multiplica o seno de x vezes y. E olha lá que legal, a partir desse momento nós encontramos a nossa derivada, que poderia ter sido escrito assim também, né? dy em relação a x, ó, tá? E aqui está a nossa derivada implícita. Ok? Vamos para mais um caso? Olha lá que legal. Eu tenho agora como função x vezes y igual a seno de x ao quadrado y ao cubo. Então vamos fazer a derivada aqui da primeira parte. Quem é a derivada de x vezes y? Então é a regra do produto. É o primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Olha lá, então acabamos de fazer a derivada usando a regra do produto de x vezes y, tá? Então o primeiro é o x, vezes a derivada de y, que é y', mais o segundo, que é y, vezes a derivada do primeiro, derivada de x é igual a 1. Igual, vamos fazer a mesma coisa para fazer a derivada de seno de x ao quadrado y ao cubo. Derivada de seno é cosseno, então é cosseno de x ao quadrado, y ao cubo, vezes a derivada interna, que de novo vai ser um produto, né? Então, vamos abrir um parênteses aqui para a gente colocar esse produto. Ó. É o primeiro, que é x ao quadrado, vezes a derivada do segundo, que é y ao cubo, que vai me dar
3y² vezes y', porque eu tenho que fazer a derivada interna, que é a regra da cadeia. Então, primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo, que é y², vezes a derivada do primeiro, que é 2x. Olha lá. Então, terminamos praticamente a nossa derivada. O que eu preciso? Eu preciso organizar isso daí. Tudo que tem y' tem que ficar no primeiro termo. Para fazer isso, eu vou fazer a distributiva aqui novamente, para que isso fique mais organizado. Então, eu tenho aqui x que multiplica y', mais y vezes 1 me dá y, igual x² que multiplica 3 y² y', vezes o cosseno de x² y², tá? Só coloquei aqui os polinômios na frente. Mais 2x que multiplica y² vezes o cosseno de x² y². Aqui tem y', aqui tem y'. Então, isso daqui vai ficar no primeiro membro. Quem não tem y' vai para o segundo membro. Então, vai ficar x que multiplica y', menos 3x² y² que multiplica cosseno de x² y², igual, fica lá normal, né? 2x y² que multiplica cosseno de x² y², e o y que estava somando vai passar para cá subtraindo, menos o y. Olha lá. Então eu posso simplesmente colocar o y em evidência, o y' em evidência, ficando o quê? 2 que multiplica x, que multiplica y², que multiplica cosseno de x² y², menos y. Tudo isso tem que ser dividido por quem não tem o y'. Então, quem não tem o y' aqui? O x menos 3x² y², que multiplica o cosseno de x² y². Pronto. E com isso, nós chegamos ao resultado da nossa derivada implícita. Recomendo que vocês refaçam, né, treinem bastante para poder dominar bastante as técnicas em si sobre derivadas implícitas, ok? Vamos para mais um caso. Olha lá, agora é um quociente, uma divisão. Então, eu vou usar a regra do quociente. Vamos só lembrar como que é a regra do quociente? Eu vou chamar o numerador de u e vou chamar o denominador de v. A regra do quociente para fazer a derivada é u de baixo, que é o v, vezes a derivada do de cima, que é o u, menos o de cima, que é o u, vezes a derivada do de baixo, que é o v', dividido pelo de baixo elevado ao quadrado, ou seja, v elevado ao quadrado, tá? É isso que nós vamos aplicar aqui, ó. Então, é o de baixo, que é o v, x², y², vezes a derivada do de cima, vou abrir um parênteses aqui. Quem é a derivada do de cima? Para fazer essa derivada aqui, eu tenho um produto, então eu preciso utilizar aqui a regra do produto. A regra do produto nós já sabemos. É o primeiro, que é x², vezes a derivada do segundo, que vai dar y', mais o segundo, que é o y, vezes a derivada do primeiro, que é 5x², tá? Menos 7, a derivada é uma constante, é zero. Tá, então tá aqui, ó, tá? Então o que eu acabei de fazer aqui foi a derivada do de cima, que é o nosso u'. Isto menos, abre parênteses, o u, que é a parte de cima normal, x² y menos 7, vezes, abre parênteses, a derivada do de baixo, que também é um produto. Então, eu preciso fazer aqui a derivada do produto, que é o primeiro, x²,
vezes a derivada do segundo, que vai me dar 4y ao cubo vezes y', porque tem que usar a regra da cadeia, né? Então, primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo, que é y à quarta, vezes a derivada do primeiro, derivada de x ao quadrado, vai me dar 2x. Tudo isso daqui tem que ser dividido pelo de baixo, que é x ao quadrado, y à quarta, só que isso tem que ser elevado ao quadrado, tá? Como aqui não tem uma igualdade, eu não preciso isolar o y'. A única coisa que eu preciso fazer aqui, então, seria simplificar essas expressões, tá bom? Então vamos lá. Para simplificar essas expressões, eu vou fazer o uso da distributiva. Então vou multiplicar esse termo com este, vou multiplicar esse termo com este, depois esse termo vezes esse termo vezes esse. E depois menos 7 vezes esse termo e menos 7 vezes esse termo. Tá certo? Então olha só o resultado. X ao quadrado vezes x à quinta vai ficar x à sétima, y à quarta vezes o y'. Então aqui é a primeiro produto. X ao quadrado, y à quarta vezes y, 5x à quarta, vai ficar mais, vamos colocar logo a constante aqui, 5. X ao quadrado vezes x à quarta vai ficar x à sexta, multiplicação de bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. Y à quarta vezes y vai ficar y elevado à quinta, menos, eu acho que ali vai ficar negativo, vamos lá? Eu vou multiplicar agora 5xy vezes esse termo aqui, ó. Então vai ficar 4, que é a nossa constante, x à quinta vezes x ao quadrado vai ficar x à sétima, y vezes y ao cubo vai ficar y à quarta, vezes o y'. Aqui menos com mais vai ficar menos. Esse termo vezes y à quarta vezes 2x vai ficar 2, x à sexta, x à quinta vezes x, né? Y vezes y à quarta vai ficar y elevado à quinta. Ótimo. E agora, multiplicando por menos 7, lembrando que eu tenho que fazer o jogo de sinal aqui, então vai ficar, na verdade, mais 7, né? Ó, menos com menos vai ficar mais. Então, isso daqui multiplicando por 7 positivo, ficaria 7 vezes 4, 28, x ao quadrado, y ao cubo, y'. E aqui vai ficar 7 vezes 2, 14x y à quarta. Tudo isso tendo de baixo elevado ao quadrado. Então, x ao quadrado elevado ao quadrado vai ficar x elevado à quarta, y à quarta elevado ao quadrado vai ficar y elevado à oitava, usando a regra de potência, né? Conserva a base e multiplica os expoentes. E com isso nós teríamos terminado as nossas derivadas implícitas, ok? Espero que tenha contribuído bastante para as aulas de vocês, para os estudos, e continue fazendo os exercícios. Obrigado.